Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora, o podcast que vai te mostrar que a vida pode ser mais interessante com o tempo. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra lá dos canais Geriatria com Miola, do Instagram e do YouTube. E hoje estou aqui com o nosso excelentíssimo convidado, o Dr. Carlos Alberto Massucato, médico pneumologista, para a gente falar um pouquinho sobre gripe, Covid-19 e pneumonia. Porque afinal de contas entramos no outono ontem, né? Dia 20 de março de 24 e logo tá chegando o inverno, né? Então a gente vai bater um pouco sobre essas doenças que são muito importantes, especialmente aqui no sul, sudeste, que agora tá chegando o inverno. Seja bem-vindo, Carlos. Exatamente. Obrigado, primeiramente, pelo convite, pela participação. Prazer aí estar presente no podcast do amigo, do casal de amigos, né? Helena não está aqui hoje, mas é um casal que entrega bastante conteúdo legal. Todo mundo que está aqui curte, se inspira. E que bom que eu vou poder adicionar um pouquinho aí então. E é fato, né? É fato, isso não é mito não, né? A gente mora no sul, a gente tem um clima que faz bastante frio no inverno. E esse é o momento do ano onde realmente aumentam os casos de síndromes respiratórias, gripes, infecções diversas e pneumonias, né? Então está começando o ano de trabalho para os pneumologistas, geriatras e etc. Né? Até agora a gente estava devagarinho e a partir de agora a gente tem que aquecer É para verdade. trabalhar. Isso é legal até. O... Quando estava chegando aqui, um dia eu estava conversando com o Carlos e não tinha essa noção, mas faz todo sentido, né? Que o consultório do pneumologista ele lota no inverno, né? E no verão ele dá uma desaquecida, Verdade. justamente Não, porque a pessoa fica mais doente. é uma sazonalidade. O pneumologista, a gente até brinca, né? Brincando assim, nós somos os fazendeiros da medicina. Nós temos a nossa colheita, entre aspas, no inverno, né? O nosso consultório ele é muito sazonal, e até as internações, né? No verão dá uma acalmada, né? E muito porque o paciente se sente melhor e as infecções não são tão assim, não tem tantos casos, e a partir desse momento agora começa realmente a faltar tempo, o tempo que sobra no verão aí. Então essa é a hora que a gente pode aí informar a população. Esse é o momento certo, entramos no outono ontem, né? Então a gente pode passar aí conteúdo para tentar evitar esse tipo de transtorno no inverno, né? Muito bem, excelente. Então vamos começar primeiro explicando então para o pessoal mais conceitualmente, né? Tentar diferenciar o que é o Covid, né? Uhum. A gripe e a pneumonia ou outras doenças respiratórias também que a gente tem que são mais prevalentes agora nesse período. Certo. Acho que vale a pena então começar explicando a pneumonia, né? A pneumonia, por quê? Porque as gripes e a Covid e a influenza provocam pneumonia, né? Então a pneumonia, assim, conceitualmente falando, é quando setores, segmentos do pulmão se enchem de secreção. Pus, né? Inflamação, e ele acaba realmente fazendo ali o que a gente chama de consolidando, né? E aí que aparece no exame de imagem, na tomografia, no raio-x. Isso é a definição de pneumonia, que é uma infecção, né, que extravasa os setores pulmonares e acaba preenchendo ali. E a pneumonia, ela pode, classicamente, né, a gente tende a pensar na pneumonia bacteriana. É essa, aquela que todo mundo conhece, né? Que a gente vai dar antibiótico, vai internar ou não. Porém, as pneumonias, elas podem ser também virais e fúngicas, né? Então, os vírus também causam pneumonia. E aí nós temos, né, entre os vírus, a Covid-19, que é a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, né, o coronavírus, que pode ir desde uma, claro, né, dependendo de caso a caso, nós tivemos uma pandemia muito séria, né, mas desde um leve resfriado, né, até uma pneumonia viral. Então a gripe também, a Covid também chega na pneumonia, não é só bactéria. Mesma coisa vale para o influenza, né, para as gripes em geral e outros vírus, né. Então a pneumonia é como se fosse o evento final. Inclusive, geralmente é muito comum começar por uma gripe, né? Uma gripe despretensiosa, especialmente na população que a gente está conversando hoje, né? Nossos idosos. Uma gripe despretensiosa acaba culminando numa pneumonia bacteriana, que seria o evento mais grave, né? Aquele que a gente tem que ter mais cuidado. Muito bom. Acho que vale a pena comentar um pouco assim, porque muitas vezes o evento inicial pode ser o resfriado comum, né? Sim. Aquela
sintomatologia mais leve, né? Começa devagarinho, aí vai piorando, né? E que talvez dentre as infecções respiratórias seja mais comum, né? Seja o resfriado, Exatamente. que é comumente o pessoal procura ajuda e acha que ganha de pirona e mais nada e acha que tá ruim, E né? tá ruim. Esse é o famoso resfriado. E aí, como é que funciona o resfriado? Tem outros vírus? São os mesmos vírus? Como é que acontece, mais ou menos? O resfriado comum ele é provocado por todos os vírus, né? Como eu falei, não é conceitual a gente dizer que um resfriado comum é provocado pelo coronavírus. Não, né? Mas é uma gripe, né? O resfriado comum tem outros diversos vírus, né? Rinovírus, né? Diversos nomes. E aí nós temos aqueles vírus mais preocupantes, que é o influenza e o coronavírus agora, o SARS-CoV, né? Todos eles provocam gripe, né? O resfriado costuma ser uma gripe mais leve, pouco sintomática, que se resolve fácil, com sintomáticos, a boa dipirona, hidratação e casa, né? E isso pode acontecer também nos outros, né? A gente entende que com cuidados, né? Estando bem de saúde, vacinado, né? Os outros, tanto a Covid como a influenza, também podem ficar numa gripe comum, né? Mas quando culmina no evento mais grave, que é a pneumonia, estatisticamente, até essa semana mesmo eu postei um artigo, né, brasileiro aqui, falando que a maioria das vezes é vírus, né? Só que o que que acontece, né? Os vírus, quando eles causam a inflamação, a própria pneumonia viral, eles abrem a imunidade pulmonar, causam uma inflamação no tecido, e lá no nosso pulmão, assim como no nosso organismo inteiro, estão as bactérias, né? Nós somos habitados por muitas bactérias e elas estão ali quietinhas, convivendo com a gente. Nesse momento de uma gripe, né, de um resfriado, especialmente nos pacientes mais comprometidos, né, esse é o momento onde abrem as portas para as bactérias. E aí vem a pneumonia bacteriana, que seria o evento mais grave. Muito bom. Mas e agora, por que esses vírus são mais comuns no inverno? Então, né, isso é interessante se falar, né? Não é o Não, sereno que dá isso, gripe? isso. Que Na a, minha, é, eu conhecia como sereno, Acho que né? O todo sereno mundo é bom. aqui, né, pai e mãe gritando até hoje, olha esse pé no Não chão. sai de pé descalço no sereno. Exatamente, tem isso, né? Na verdade, não tem relação com o frio em si, né? Isso é uma coisa. O frio, né? As variações de temperatura, claro que elas provocam, assim, elas são causadoras de pioras em algumas doenças. Na asma, por exemplo, o paciente asmático sofre com o frio, porque um pulmão sensível, reativo, mudança de temperatura dá problema, dá sintomas, né? Rinite também, mas com as infecções não, né? Isso tem a ver com, na verdade, com o aglomero que nós somos expostos no inverno. No nosso inverno, né, a gente não tem como ficar com as portas abertas, a janela circulando, né? A gente tende a se agasalhar, fechar tudo e ficar ali, quentinho, na beira do fogão a lenha, em casa, né? E aí tem aquela criança, o netinho que vai para a escola, vai para a creche, e lá ele se contamina, traz para casa, fica pertinho do vô, e aí tem essa transmissão. Então o que acontece é que no inverno acaba havendo mais transmissão. Os vírus estão aí. Claro que tem sazonalidade do vírus. Quanto mais vírus tem, mais vem, porque eles são transmissíveis, eles se replicam, né? Então eles têm fases de alta e de baixa. Mas isso tem muito a ver também com o ambiente que eles encontram. Quanto mais pessoas doentes, mais replicação de vírus tem, né? E quando é que acontece? No inverno, porque no inverno a gente se tranca demais, a gente se aglomera. Então qual é o problema de fato do inverno para gripes, resfriados e pneumonia? É ficar muito aglomerado, trancado. Muita gente no mesmo ambiente, sem janela, ar-condicionado ligado, esse que é o problema. Muito bom. E eu não sei, a gente antes assim do Covid, né, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tinha o costume de se proteger muito, se cuidar muito, né? Então a gente ficava resfriado, começava a tossir, a espirrar e, cara, levava a vida normal, né? Sim, Ia na casa das pessoas, ia nas lojas, ia dar aula, ia fazer qualquer coisa, ninguém dava nem bola, né? verdade. Então acabava transmitindo para os outros dessa forma, né? Agora a gente teve o Covid, veio essa questão das máscaras, né? E aí o que tu acha? Tu acha que isso
a gente deve levar isso como benéfico e tentar começar a praticar um pouco mais né, esses mecanismos que a gente tem de tentar impedir essa transmissão, até para ver se melhora. O que que tu acha dessas coisas assim? Não, exatamente, assim, eu diria que esse foi o legado positivo da pandemia que nós vivemos, né? Uma pandemia muito grande, violenta, realmente muito importante e muito midiática, né? Eu acho que foi a primeira. Nós tivemos uma pandemia, eu passei pela pandemia de influenza lá em 2009, foi bem menos, né? E ficaram os legados, né? A máscara, por exemplo, é uma tradição que se tu parar para pensar, o oriental já tem. Uhum. Né? A gente vê aqueles vídeos dos japoneses lá andando na rua, metade de máscara nos aeroportos, eles já têm essa conscientização, né? Então, assim, não é que a máscara traga 100% de proteção, mas ela ajuda, porque assim, quanto mais vírus a gente está inalando de quem está contaminado ou passando, transmitindo, maior a chance do desenvolvimento da doença. E nessas épocas, né, onde cresce a quantidade de doentes, cresce a circulação. Então, assim, se a gente for colocar uma máscara em ambientes mais fechados, especialmente, não precisa ser na rua, então, né? Ou como a gente chegou na pandemia a fazer atividade física com máscara, É. né? Não precisamos mais disso. Mas, assim, você trabalha num ambiente fechado, num escritório, profissional da saúde, nós estamos lá no hospital, né? Eu, por exemplo, modifiquei uma conduta pessoal minha aqui agora que talvez os meus pacientes enxerguem e não sei, ficou da pandemia o uso da máscara dentro do consultório. Não é que eu faço ainda a consulta de máscara, mas na hora do exame físico eu coloco. Porque eu chegava realmente, assim, antes da pandemia, eu avalio tosse, pacientes gripados, né? É a minha profissão. E eu ia lá, avaliava. Depois da pandemia, eu não me sinto mais confortável. Mudou isso na cabeça, né? Eu vou chegar tão próximo de um paciente potencialmente doente ou não, né? Por que não botar uma proteção? Então eu acho que assim, é válido. Aí vamos pensar em quem já tem uma predisposição, os nossos idosos com doenças, que se tiver uma gripe, essa gripe em mim não vai ser tão ruim, mas nele vai. Por que não usar uma máscara, né? Então, por que a gente não aumentar os cuidados com o netinho que está voltando da creche, né? E lá tem muito vírus, muita gripe, toda mãe, todo pai sabe disso, né? Por que não proteger o vô e a avó? Então, eu acho super válido, eu acho que é um legado positivo entre todos os outros, né? Esse ficou, eu incentivo o uso da máscara, com toda certeza. Eu concordo, né? Acho que é bom a gente sabe que todos os assuntos relacionados à pandemia ficaram muito polemizados, né? E tem gente que associa uma coisa com a outra e Sim. tal, às vezes isolamento e blá blá blá, que a gente não vai entrar nessa seara. Uhum. Mas a máscara, ela tem seus benefícios, Claro. né? Não é como você falou, não é para usar para todo mundo, e diz que todo mundo agora, vai passar o inverno todo mundo de máscara em todos os lugares, né? Eu vou pro CrossFit de máscara. Não, né? Mas ela é benéfica e, é claro, pessoas sintomáticas, né? Exato. Então, se você começou a ter sintoma, tá resfriado, tá gripado, você está protegendo as outras pessoas ao usar a máscara. Então, se você tá sintomático, o uso da máscara vai ser benéfico para você ajudar a não transmitir para as outras pessoas, especialmente como você falou, para pessoas que talvez tenham uma saúde mais debilitada. Exato. Então, como mecanismo individual de proteção de você para os outros, né, e dos outros também, é um mecanismo importante. E claro que a higienização das mãos, né, o Isso. próprio álcool gel, se você, especialmente se você tem sintomas, né? Exatamente. Nesse caso, você tem que pensar em evitar a transmissão para as outras pessoas, né? Claro, a gente tem que pensar no todo, né? Nós somos mais jovens, né? Talvez não temos doença, as gripes são amenas, mas vamos pensar naqueles que estão expostos, né? Então, realmente, outro legado, o álcool em gel, né? Que viralizou e viralizou pelo bem, continua usando até hoje, né? Isso é proteção, a gente consegue evidenciar, nós não vamos eliminar, mas a gente pode talvez reduzir, né? Então vale a pena máscara, distanciamento, isolamento para quem está positivo, sintomático. Isso é importante, é um ato, né, colaborativo, coletivo, digamos assim, né? Então isso é um legado importante e vale. Vale, continua valendo, não é por causa da pandemia, a pandemia acabou, ainda bem, mas a gente vai continuar tendo as gripes, né? Mas a Covid está voltando. Sim, ela não vai embora. Ela chegou, vai continuar assim como a influenza continua todo ano e as nossas gripes sempre aconteceram, né? Então é isso, vamos continuar fazendo. Uhum. É legal
Acho que é legal fazer um disclaimer mesmo, a gente vai entrar aí no assunto dos mais velhos, mas sobre essa questão das crianças, né, e da creche, porque eu lembro que quando eu estudei isso pela primeira vez, eu olhei e disse, nossa, né, claro que é por causa disso que as crianças ficam mais resfriadas, né, mas tudo que o Carlos falou é a justificativa de por que as crianças, ao irem para a creche, elas ficam muito mais resfriadas do que se elas estão em casa, né? Exato. Então quase dobra o índice de Isso. resfriados que eles têm, né? Exatamente porque elas estão aglomeradas num ambiente fechado. Então tem, assim, é mensal, né? Resfriados, gripes, bronquiolites mais severas, né? E nesse contexto elas voltam para casa, se não doentes, infectadas. E aí transmitem e acabam adoecendo aqueles que estão mais expostos. Por quê? Por causa do frio? Não, por causa do aglomero. Estar fechado. Então, talvez, assim, claro, é o frio, nós vivemos o frio e a gente acaba se aglomerando, mas tá aí uma dica então, vamos tentar reduzir o aglomero e tentar ventilar na medida do possível, né? Porta aberta, né? Isso já é uma medida de proteção, além do álcool em gel, além da máscara. É isso. Então vocês já sabem, né, pais? Se tu tava com a criança em casa, botou ela na creche, ela começou a ficar doente, não é porque a imunidade baixou. Ela tá Exatamente. bem, tá igual, Isso é o mas é que esperado. agora ela tá vendo outras É, criancinhas e isso. ali meu filho, ali o pau tora. A Exatamente. brincadeira. Que daí começa, imagina, os pediatras, né? A imunidade baixa e remédio, não é isso, né? Às vezes, quando é exagerado, de fato, a criança acaba não podendo mais ir. Tem que ficar em casa, né? Não pode mais ir, tem que dar um tempo na creche no inverno, por exemplo, né? Mas isso é o normal e o esperado. Show de bola. Então agora vamos falar um pouquinho mais dos nossos idosos, então. Sim. Como é que é essas doenças neles? Por que que eles, durante a pandemia, tiveram doenças mais graves? Como é que é isso aí? Exatamente, assim, porque na verdade a doença é a mesma, né? O vírus é o mesmo e quando a gente vai estudar até o tratamento não é muito diferenciado, né? Mas é óbvio que o acometimento é mais severo, né? Isso tem a ver, obviamente tu sabe muito mais que eu, é o envelhecimento, né? A imunidade, evidentemente, ela sofre uma redução, né? Uma diminuição. O idoso costuma ter mais doenças, mais comorbidades, né? O trato respiratório do idoso também, o pulmão, né? O sistema de defesa pulmonar já não é mais o mesmo, né? Então aquela gripe que é a mesma para mim, para ti, no idoso traz mais riscos, né? Então elas têm um potencial de ser mais sintomático, né? E culminar naquilo que é o nosso grande problema, que são as pneumonias, né? As pneumonias, quando a gente vai avaliar estatisticamente, elas têm dois picos, né? É entre os idosos e as crianças, né? Justamente por causa da imunidade. A criança não desenvolveu ainda plenamente a sua imunidade e o idoso está perdendo, né? Por isso que tem todo esse projeto assim sensacional de envelhecer saudável, de forma saudável, né? Com acompanhamento, para tentar manter a imunidade mais preservada, né? Porque não tem outra coisa a se fazer. Né? O vírus está aí, ele vai acabar infectando o jovem de 25, 30 e o idoso de 80. Né? O desfecho, a complicação no idoso, ela tende a ser mais severa. Não quer dizer que toda gripe vai se transformar em pneumonia no idoso. Não, não é assim. Mas a chance é maior. Então, assim, a gripe, o Covid, né, a influenza, que se desenvolve do mesmo jeito, é viral, inicia com sintomas gripais e no início realmente assim, geralmente não tem muito tratamento, é mais sintomático, temos que observar de forma mais carinhosa no idoso porque ela pode se prolongar e tornar-se uma pneumonia, né? Tornar-se uma pneumonia bacteriana, inclusive, e aí realmente complicar de maneira perigosa. Uhum, muito bom. Acho que aqui vale a pena, pessoal, também explicar uma outra coisa para vocês, que durante a pandemia ficou muito claro que foi o conceito de fragilidade no idoso, né? E isso que o Carlos falou agora conversa muito com o que a gente falou lá no primeiro episódio do podcast sobre envelhecimento. Então, se vocês querem entender um pouco melhor essa questão da imunossenescência e tudo isso, a gente comentou lá no primeiro episódio, né? Que o sistema imunológico ele também envelhece no idoso. Por isso, o idoso fica mais suscetível, né, a infecções graves, aos próprios cânceres e tudo mais. Então, aqui, essa questão da fragilidade é muito legal e até vou usar um exemplo hoje do consultório.
Porque eu atendi um paciente de 80 anos que tinha demência por corpus de Levy. Então, um paciente já mais dependente, mais emagrecido, mais frágil realmente, né? Então, ele precisa da ajuda da esposa para fazer diversas coisas, né? Ele já não consegue fazer atividade física direito, fica mais restrito ao sofá, mais restrito à cama. Então, esse processo assim de deterioração das funções orgânicas, psicológicas e sociais do idoso a gente chama de fragilidade. Então vejam que nitidamente você olha para esse idoso e você vê que ele está mais emagrecido, menos massa muscular, a carinha, né, tá, então um pouquinho mais frágil. Na sequência dele entrou um outro senhor de 80 anos, né, empresário, trabalha 10 horas por dia, né, um baita de um italianão, assim, 1,85 m, forte, extremamente forte, vai na academia 3 vezes por semana, toma muito pouca medicação, totalmente independente, veio para consulta dirigindo, Sim. né? Então você vê que os dois pacientes tinham 80 anos, né? Mas um era robusto, um era forte. E o outro era muito mais frágil, né? Então, quando a gente vê esse paciente mais frágil, mesmo a gente não só a idade vai ser um fator de risco para ele ter uma doença mais grave, mas como o grau de fragilidade. Então, se eu pegar esses dois pacientes, esse paciente mais frágil, ele também tem uma chance maior de desenvolver uma doença mais grave do que o meu paciente de 80 fortão. Né? Então, isso também é um conceito que é muito importante para toda a nossa população, às vezes, que cuida de idosos mais frágeis, né? Porque eu posso ter um paciente de 70, 72 anos, acamado, esse paciente tem mais risco, né? Então, os cuidados devem ser ainda maiores. Exatamente. Até eu acho que esse é um ponto importante, né, da nossa conversa, é que muda o tratamento da Covid, influenza ou pneumonia com a idade? Não, não muda. É exatamente o mesmo. O que muda o tratamento é o perfil do paciente. Então, assim, pegando esse teu exemplo aí, com toda certeza a gente vai ter que ter mais atenção ao tratamento do frágil, né? Porque talvez o robusto ali, que tem vida ativa, ele vai desenvolver sintomas precocemente, ou vai responder muito bem e vai receber tratamentos habituais, né? Já o frágil tem uma característica que, inclusive, os sintomas acabam não aparecendo. Esse é um ponto muito importante da conversa, né? Porque quanto mais jovem ou mais saudável ou mais robusto é o paciente, mais floridos são os sintomas, né? Então vem uma gripe, tu já tem coriza, já espirra, já faz febre alta e em 1, 2 dias recuperou. Já o idoso frágil, mais adoecido, com comorbidades, ele não apresenta nada, nem ao menos tosse, ou aumenta um pouquinho a tosse e daqui a pouco o vô está mais sonolento e já não está mais comendo. Então temos inclusive essa dificuldade, assim, a apresentação dos casos e das gripes e das pneumonias é diferente, às vezes leva dias até se perceber, passou 5 dias, mas por que veio hoje a consulta ou ao pronto-socorro? Porque hoje ele não quis comer nada, e aí agora está fazendo pouco xixi, né? Não teve febre, não tem tosse, não tem catarro. Então essa é outra característica, né? Então para esses pacientes também o tratamento vai acabar sendo diferenciado, talvez mais agressivo, vai ter que precisar de uma internação hospitalar, enquanto o outro vai ficar 2 dias de resguardo, tomando aguinha, uma dipirona para febre e depois tá pronto para voltar à vida normal, né? Exatamente. E essa é uma questão muito importante dos nossos idosos, muito mesmo, que é eles desenvolverem esses quadros infecciosos de forma indolente e às vezes o principal sintoma realmente ser a sonolência, o rebaixamento do nível de consciência, né? Não querer mais fazer as coisas, não querer comer. Então tem que estar muito atento a isso. Não, especialmente nesses pacientes mais frágeis, não esperar sintomas tão robustos, né? Exato. Febre, por exemplo, mas nem febre fez, como que tá com pneumonia e agora vai ter que internar? Não tem febre, né? Febre vai dar no jovem, 35, 40 anos, realmente vem febrão, vem febre alta, calafrio, vai pra Isso é uma coisa cama. legal, talvez, de explicar, que é por que a gente faz febre, né? Porque as pessoas imaginam que a febre é do vírus. Sim, não, Não, né? é a resposta imunológica. Exatamente. Na verdade é o combate, né? É o combate do organismo para a eliminação do germe, do vírus, da bactéria, né? É uma resposta. Então, assim, a febre, ela é boa. Ela é positiva. Eu não vou entrar novamente na pediatria, né? Mas os pediatras podem falar, né? Calma, mães. Febre é bom, né? Mas os nossos idosos não fazem febre, porque eles não têm mais essa resposta imunológica, né?
o sistema respiratório mudou, está mais enfraquecido, então aquela tosse vigorosa que a gente tem, está tossindo, é um sintoma ruim, né? Tem que ser tratado muitas vezes, mas também é uma defesa. Antes de mais nada, a tosse é uma defesa do organismo, né? Por isso que a gente não mata a tosse. Xarope para tosse, me dá um xarope para tosse. Não dou xarope para tosse. Eu trato a sua tosse, né? E o idoso não tem tosse, porque ele está na cama ali fraquinho, né? Então, assim, é mais difícil de perceber. Então fica aos cuidadores, né? Também um grande foco do projeto de vocês sempre, né? Eles já estão, inclusive, já sabem disso, né? Ó, chegou o inverno, o vô tá um pouco mais caidinho essa semana, o nariz entupiu um pouquinho, tem que se pensar já num processo infeccioso, sem febre, sem tosse, sem catarro. Exatamente. Então, isso é algo muito, muito importante. E falamos aqui de 2 fatores de risco importantes, talvez, né, para essas infecções, que foi a idade, né, e que você falou tanto das crianças quanto dos idosos, e a fragilidade, né, que é algo muito importante. Mais algum fator de risco importante que o pessoal tem que estar atento, assim, pessoas que podem estar mais predispostas a ter infecções graves? Então é isso, para piora de desfecho, né? Assim, aquela gripe que talvez não vá ser muito bem curada e vai evoluir para pneumonia, é o estado de saúde, né? Então, assim, doenças, diabetes, cardiopatias, pneumopatias. Então, assim, o tabagista. Tabagismo é um fator de risco, né? Para todas as doenças pulmonares, evidentemente, e ele também predispõe a infecções. Então, tem que ser combatido. Então, o tabagista tem que ficar alerta, óbvio. É um fator de risco. Por quê? A defesa pulmonar comprometida. Então, aquelas bactérias estão ali e no pulmão do tabagista é mais fácil delas vencerem a batalha, né? Então, esse é um fator de risco. Diabetes, muito importante, doenças, né? Cardiopatia, pneumopatia. Os pacientes com doenças crônicas têm que ficar mais alertas, né? Então, acho que esse é o grande fator de risco. As doenças crônicas e o tabagismo, né? Esses pacientes, eles estão sim mais predispostos. Não quer dizer que uma pneumonia não vai acontecer naquele paciente saudável. Acontece também. Às vezes nos surpreende, né? Mas quem que a gente espera nessa fase do ano agora? Agora vai começar a ter gripe, covid, casos mais graves, pneumonias. A gente espera sempre o paciente mais fragilizado e com doenças, né? Então seriam esses que eu citaria as principais doenças: diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, tabagistas em geral, né? Com toda certeza. Desnutrição também é muito importante. Muito bom. E o vape? Já dá para falar do vape como um marcador de fator de risco? A gente às vezes assim, a gente pensa, Porque, né? óbvio, de falar, viu, quando você pensa, mas já tem vozinho usando vape, velho. É, Claro, e os caras não não pode fumam mais, subestimar. mas eles foram pro vape, velho. Até Os caras porque, são lisos. ele é visto ainda como uma tentativa de cessação do cigarro, né? Então teve muitos assim, muita gente falou comigo assim, ó, meu pai, minha mãe fuma muito, não consegue parar. Posso migrar para o vape? Pelo menos para... Não, a gente já sabe que não. Porque assim, a agressão ao sistema respiratório é a mesma e talvez pior. Isso demanda tempo, né? A gente ainda não tem estudos de longo prazo para saber o que de fato no futuro vai causar. Mas a gente se baseia naquilo que a gente já viveu, né? É a mesma discussão que teve lá na década de 40 em relação ao cigarro, né? E hoje a gente não discute mais, né? Então, assim, às vezes muitos estão usando o vape não apenas como diversão, e eu acho isso muito do jovem, infelizmente, mas para tentar largar o cigarro não é uma boa tentativa, e a gente tem que saber, já tem estudos, assim, estudos mais curtos, mostrando malefício, né? Que a gente já sabe aí que na verdade, a vaporização do vape tem mais de 2.000 substâncias tóxicas e entre elas cancerígenas. Isso já está estudado, não é chute, a gente já sabe disso, né? Então eu colocaria o vape, quem está usando o vape, tabagismo. Entra no mesmo balaio do paciente com fator de risco, né? Porque a gente tem um sistema de defesa do trato respiratório, o batimento ciliar que tem lá dentro, que empurra, tira, elimina, né? A inalação crônica de fumaça ou de vaporização, ela elimina essa defesa. Então, eu que não fumo e não uso vape, vou responder melhor. Então, assim, respondendo a pergunta, eu coloco eles junto aos tabagistas, na mesma casa. Loucura, né? Porque quanto tempo faz mais ou menos que tem vape? Acho que uns
Olha, Então, faz mais tempo, né? Até tem uns documentários legais aí para quem quer entender, tem até no Netflix. Isso surgiu há mais de década, né? E o motivo inicial foi para tentativa de cessar tabagismo. Nós, quando queremos combater, tratar o tabagista, a gente geralmente repõe nicotina, né? A goma de mascar, adesivo, e eles tentam. Só que a gente percebe no dia a dia que o hábito é muito importante. Então, aquela rotina de levar até a boca e vaporizar ou soltar a fumaça é muito importante, traz muita ansiedade, faz muita falta para o tabagista, né? Então, acho que foi um chinês, se eu não me engano, ele pensou nisso e criou um dispositivo onde ele ia colocar ali uma dose baixa de nicotina, né? Substituindo o adesivo ou a goma, e o paciente manteria aquele hábito, né? Não deu certo, acabou depois comercializando, quebrou patente, invadiu outros mercados, nos Estados Unidos acabou realmente popularizando. E quando que isso veio mais forte, assim, que daí realmente todo mundo passou a ouvir, 2019. Logo antes da pandemia de Covid, teve uma epidemia lá nos Estados Unidos da EVALI, que é a lesão pulmonar aguda provocada pelo cigarro eletrônico. Jovens sendo internados, UTI, tubo, óbito, né? E aí a pandemia veio e meio que silenciou. E agora voltou novamente, né? Então, assim, mais forte de a gente ter que lutar contra, 5 anos. Mas tem mais de década já que entrou no mercado. que loucura, né? E demorou até assim, pensando, de certa forma, é, até ainda tem demorado para se falar de forma mais contundente contra, né? É, Tu vê agora que você tá vendo um pouco mais isso. de... No momento, agora tá, na verdade, está em meio a uma batalha, né? Onde está se tentando via Congresso a regularização. E aí é uma conversa que daí vira outro podcast, né? Sim, A sim. regularização vai ser boa ou vai ser ruim, né? E as sociedades médicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, está contra, não tem que regularizar. Tem que tornar realmente proibido, porque, né, essa é a luta. Então voltou a mídia, né? Voltou a mídia por causa desse momento crucial onde está em debate. O que vai acontecer se regularizar? E daí tem lobby, o lobby da indústria do tabaco, né, por trás disso, pagando matérias, inclusive em revistas de grande circulação, né? A regularização vai tornar legal, né? Como é o cigarro, né? Se a gente já teve uma experiência tão negativa com o cigarro, por que tornar o cigarro eletrônico legal, né? Mas isso é uma outra história, né? Sim, O sim. que a gente deixa claro é que não faz bem. Muito bem, Não é é. bom, não é legal, não é melhor que o cigarro convencional e não ajuda a parar. Essa é a dica. E é um fator de risco crítico para doenças respiratórias. É, isso aí. É isto. Não fumem, né? A Não gente fumem aqui tá nada, falando nada. nada, é. A gente tá falando aqui de envelhecimento saudável, né? Fumar. Eu Não digo, é eu sempre saudável. comento isso, isso é uma coisa muito engraçada, mas eu comento até com os nossos alunos e comento aqui no podcast também. Que quando eu vou atender um paciente, que aí a gente começa e identificação, papapá, vem da onde, blá blá blá, daí a pouco, tem alguma doença, bababá, fuma. E ele diz, sim, fumo. A vontade de parar a consulta. E não falar mais nada. Não quero mais saber por que você veio aqui. A gente vai falar só sobre parar de fumar. Porque Exatamente. possivelmente, dali pra frente, nenhuma conduta que eu tome vai ser tão boa para a saúde e para o envelhecimento dele quanto ele parar de fumar. Exatamente. E bom, para mim, como pneumologista, né, e os alunos já sabem, é a primeira informação. Idade é o nome, idade, sexo, e tem que ser a próxima informação, e se não for, eu já vou chamar a atenção, né? Tu tá esquecendo um detalhe. No ambulatório de pneumologia, evidentemente que fumar ou não fumar é primordial, e muda todo o resto da conduta. Porque realmente, isso só demonstra o quê? O quão ruim é o hábito de fumar, né? E o cigarro eletrônico é isso, é fumar. Então não tem, é exatamente isso, tem que parar tudo e tem que girar o foco da conversa para essa doença tão importante. Doença não é fator de risco e não é hábito, é doença. Tabagismo é doença com CID, inclusive está classificado lá, Classificação Internacional de Doenças, né? Então é o que eu falo para os alunos e falo para todo mundo, né? Se o paciente é hipertenso, você recomenda que ele pare de ficar com a pressão alta ou você trata? Diabético, não seja mais diabético, né? Não, você trata. Tabagismo é a mesma coisa, é uma doença. Tabagismo se trata como doença que é.
Muito bem. Acho que isso é muito importante, sempre enfatizando, né? Mas assim, são os cabeçudos aí, né? Estão fumando ainda, né? Então vamos Exatamente. se organizar, por Vamos favor. se organizar. Vamos se organizar. Aí não dá. Se você tá ouvindo esse podcast sobre envelhecimento saudável e ainda E fuma, tá né? com um vape na mão, por favor, meu Aí é amigo, porque alguma para. coisa É, muito desconectada tá não, acontecendo entre o que você é, tá fazendo, escutando esse podcast e a exato. hora que você vai fumar. Não existe envelhecimento saudável, envelhecer com tabagismo. Isso é incompatível. Compatível. E não Exato. tem desculpa de dizer, mas porque o meu tataravô fumou a vida inteira e viveu até os 98 anos, né? Não, isso realmente não é um exemplo Não é válido. um bom exemplo. As Pode ter certeza que exceções não são a regra. para cada um do teu tataravô ficou milhares, né? Centenas de Sim, milhares de pessoas no caminho. exato, Então, óbvio que sempre vai ter uma exceção que claro. vai se escapar, mas, né? Mas que não é o exemplo. Exatamente. Então, bom, fica mais uma mensagem aí do podcast aí para vocês. Nem que não que vocês não soubessem, né? Por É favor. Mas a do vape acho que foi bem importante porque importante, né? dá até para os idosos e para o resto do pessoal que está Isso. assistindo. Legal. Então, vamos falar um pouco de tratamento, né? Medidas gerais primeiro, assim, que todo mundo poderia fazer, né? O paciente começou a sentir que está com tosse, nariz mais trancado, eventualmente, né, febre. O que ele já pode fazer? Claro que ele tem que buscar assistência médica, né? Mas fazer para tentar já começar a se proteger, ah, deve tomar assintomáticos, aguarda, como é que fica essa questão? Como é que se orienta isso? Nesse sentido, muda muito de quem nós estamos falando, né? E eu sempre digo assim, um jovem gripou, criança, calma, né? Vamos resguardar, protege, avalia bem os sintomas, né? Hidrate-se, muita água nesse momento, especialmente se estiver fazendo febre, né? E a hidratação vai ajudar, inclusive, na eliminação, na tosse, na fluidificação do catarro. Lave bem as narinas, isso é importante. Fez febre, um antitérmico, né? E calma. Agora, temos o idoso frágil, né? Esse vale a pena fazer uma avaliação, né? Mesmo, gripou, tá todo mundo gripado em casa, né? Quem sabe aquele mais frágil, que já tem um histórico, já fez uma pneumonia ano passado, teve um Covid mais grave, né? Vamos fazer uma avaliação, né? Muitas vezes a ausculta pulmonar muda muita coisa, né? Uma saturação de oxigênio, né? Vamos dar uma avaliada, quem sabe não vai mudar, o tratamento continuará sendo observação e sintomáticos, mas muitas vezes a gente pode detectar complicações precoces, né? E a complicação é a pneumonia, que depois termina em infecção generalizada, né? Pulmonar, síndrome de inflamação, enfim, que é aquilo que a gente realmente tem muita preocupação, né? Mas os passos iniciais é observar, né? Na população geral, isso também cabe aos idosos, talvez, né? Observa, fica tranquilo, calma e, se possível, vamos avaliar. Com o médico de confiança, com aquele médico que conhece, né? Tratamentos, né? Nas síndromes gripais gerais, isso vale para Covid, influenza e demais resfriados, o tratamento realmente é sintomático de forma inicial, né? São doenças que a gente chama de autolimitadas, né? O organismo vai combater. Para aqueles pacientes com comorbidades, né? Não é só o idoso, aqui não cabe a idade. Aquele teu exemplo lá é importante, os dois pacientes de 80 anos, né? Uhum. Não é a idade que muda, mas as comorbidades, né? Pacientes cardiopatas, pneumopatas, imunossupressos, né? Imunocomprometidos com a imunidade baixa, nós temos alguns tratamentos específicos, né? Inclusive disponibilizados na rede pública. Para a influenza, o nosso conhecido Tamiflu, oseltamivir, não é para todo mundo. Vou tomar porque positivei. Não é para todo mundo. Realmente é um tratamento bem precoce e que tem benefício mais comprovado naquele paciente que está exposto a maiores complicações. E o mesmo vale para a COVID, né? De tratamento assim comprovado, né? Com benefício comprovado, nós temos na rede pública o Paxlovid, né? Que é uma associação de antiviral. Então, assim, eles funcionam precocemente. 48, 72 horas do início dos sintomas, né, da positivação. Então é para quem? É para quem tem risco. Não é para todo mundo, né? E quando a gente chega nas pneumonias bacterianas, aí não, né? Pneumonia bacteriana identificada tem que se tratar com antibiótico, né? Quanto mais precoce, melhor, evidentemente. E aí, como é que eu vou saber que é uma pneumonia? É a evolução do caso, né? Começa com uma gripe. Geralmente começa com uma gripe. A gripe em 2, 3 dias ela vai embora ou ela melhora muito. Não está melhorando.
não está melhorando, continua fazendo febre, o idoso continua mais quietinho, mais rebaixado, mais sonolento, começou a ter tosse, oxigênio, né? Tem que ser avaliado porque pode estar abrindo a complicação bacteriana. Pneumonia, sinusite também, né? E aí o tratamento é antibiótico, aí não é sintomático. Então é assim, começa por observação de todo mundo. Temos que conhecer com quem a gente está lidando, né? Que tipo de paciente a gente está lidando. Tem os que têm mais risco e os que têm menos risco, né? E depois chega nos tratamentos específicos. Show. Isso é uma coisa que tu falou ali que eu acho que é legal, porque assim, o idoso frágil, né? O idoso num geral, né? Mas se for um paciente que tem uma pneumopatia, ele vai estar lá tratando com o pneumologista. Se não for, ele tem que ter um médico assistente, né? Sim. Que é o cara para quem ele vai se reportar nessa hora. Dizer, olha, comecei a ficar ruim, o que tu acha? Né? E aí você vai indicar, não, vamos fazer os testes. Ah, deu positivo, pode usar o Tamiflu, o Paxlovid, né? Isso. Então, talvez é um cara, o médico assistente, ele sabe um pouco melhor da história do paciente, né? Lógico. Então, vocês que têm médico assistente, né, que vocês têm o médico de confiança de vocês, nessas horas tem que se reportar a ele, né? E ele vai ajudar a conduzir o caso. E pra galera que é mais, né, jovem, aí mais tranquila, tem que entender também que, né, não vai lotar as UPAs lá. Claro que não, Porque exatamente. vai lotar as UPAs para ficar Calma. 5 horas esperando. E tu vai E transmitir para outros e não vai mudar. Não adianta sair brabo do que o pronto-socorro. médico só A deu de... conduta, a virose, sim, a maioria das doenças que habitam o pronto-socorro, a UPA, são viroses. Isso é estatístico, a gente não fala um nome genérico, é virose. Pode ser gastrointestinal, diarreia, pode ser as gripes, né? Tem tratamento? Não tem tratamento. O tratamento é água e sintomático, né? E tu tá lá, perdendo tempo, transmitindo para outras pessoas. Então, assim, calma, né? Calma. Agora, os idosos, os frágeis, os doentes. Esses, às vezes, realmente... E tem o contrário, né? Que a pandemia trouxe muito para nós, que eu acho que vale a pena falar, que tem o medo. Nessa população mais doente, eles têm medo. Que daí tá o errado, né? Não, eu não vou na UPA, no pronto-socorro, porque lá tá lotado, e aí sim, se ele não tem, vai pegar. Mas aí o vô, a avó, já está mostrando sinais que o cuidador às vezes não detecta, né? O familiar não detecta, assim. Parece que está tudo igual, mas tu vai lá avaliar e já tem uma frequência respiratória aumentada, né? A mãozinha já está mais gelada, a pressãozinha está mais baixa, né? E aí esse paciente não vai atrás do auxílio pelo medo, né? Isso tudo é provocado pelo exagero daqueles que não deveriam estar lá, né? Então tem os dois lados da moeda, assim, calma para aquele que saudável, tranquilo, segura, espera, né? Provavelmente, na maioria das vezes, vai melhorar por conta própria, né? As Covids graves, né? Agora fora de pandemia, são raras. Influenza grave, raro, a gente não vê, né? Apesar da imensidão de casos, né? São raras as complicações, né? Então deixa os cuidados mais avançados para aqueles que realmente estão em risco. E vale a pena falar que nesses pacientes mais graves, né, tanto os comórbidos, né, que tem muitas doenças, quanto os frágeis ou os idosos mais velhos, o tempo ele é importante, né? Então, quanto antes a gente começar o tratamento, especialmente nas pneumonias bacterianas, mas Sim. como você falou, o tempo é importante também para as doenças virais, né? Sim. Isso vai fazer diferença, então é complicado, não dá para ficar comendo bola com os pacientes mais graves, né? E essa é uma coisa que a gente percebeu, assim, gerou um medo, né? Gerou um medo assim, não vou levar e vou esperar melhorar em casa. Né? Às vezes não melhora. Então, assim, por isso que eu digo, repito, né? Vou bater na tecla, não tem a ver com idade, não tem a ver com o nome do vírus. Covid, desespero, medo, Covid, não é assim, tem a ver com as condições do paciente, a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, né? E a observação de fator de risco. Tem pacientes que vão ter um desfecho pior e tem outros que muito raramente vão ter. Então esse é o ponto, não tem a ver com idade, não, tem a ver com condição. Muito bom. E aí vocês vão lá buscar ajuda para o pessoal poder contribuir. Bom, e aí tu entrou tu estava começando a falar aí dos tratamentos e tudo. E então a gente pode falar entre as medidas preventivas, já falamos da máscara, da higienização, que é muito importante, seja ela com álcool gel, seja com sabão e água, né? É importante
lavar as mãos. Acho que é legal talvez falar um pouquinho, antes talvez de entrar nesse assunto que eu ia entrar, da transmissão, né? Que a gente não falou. Principalmente, claro que a gente sabe das vias respiratórias, mas como é que transmite? Como é que é? Por que essa facilidade tão grande da transmissão? Se falar assim, de pneumonia bacteriana, é que geralmente a porta é viral, né? Mas a pneumonia bacteriana, então, estou com uma pneumonia bacteriana, transmito? Não, não transmite. São bactérias que nos alojam e daqui a pouco eu tive uma queda de imunidade, alguma coisa aconteceu, né? E acabei desenvolvendo uma doença. Isso não transmite. As gripes, sim, elas são altamente infecciosas, né? Então, a transmissão, ela é inalatória. Gotículas, né? A gente está conversando aqui, gotículas ao ar, né? Então, se eu tiver com uma gripe aqui, né, estarão todos expostos, né? É assim que funciona. Então, essa é a maneira de transmitir realmente, assim, ela é inalatória, né? Então, por isso que a gente fala, máscara, benéfica nesses momentos? Sim, né? Um distanciamento, né? Ó, tô com sintomas, eu vou cancelar o churrasco que eu ia. Isso é benéfico, isso é importante, né? Então, essa é a principal medida, é realmente como a transmissão viral, ela o contato, né? Porque o álcool, porque realmente circula, daí a gente leva ao olho, né? A gente coça, tem a tosse, né? A gente acaba também, mas é especialmente inalatória. Então é essa a barreira que a gente tem que evitar, né? Botar uma proteção, talvez uma máscara, ou simplesmente dar uma distanciada, ventilar o ambiente, né? Reduzir a carga inalada. Essa é a principal maneira aí de a gente tentar não transmitir e não estar exposto. Legal, agora você falou, estava falando isso, lembrei de um assunto que a gente não comentou, acho que vale a pena a gente fazer uma conversa sobre isso, que é sobre o xarope. E aí? Então assim, ó, Vai usar xarope assim, ou não vai? xarope, né? Compra o xarope na farmácia, xarope pro diabético que tem que ser sem açúcar, doutor, Sim, quero um xarope sem mas tem que açúcar. ser sem açúcar, né? E adianta, não adianta, vai tomar xarope, tem algum que é melhor, serve para alguma coisa? Eu vou falar uma frase que eu costumo falar muito no consultório, na vida, para os alunos, né? Pneumonia. Pneumonia bacteriana, então. Antibiótico, água e comida. Ponto. Quer usar um sintomático para febre, para dor? Sim. É isso. O tratamento é antibiótico, raríssimas exceções de outras condutas, mas é pneumonia grave na UTI. Vai ter outro tipo de conduta. Se não é o antibiótico bem prescrito, bem indicado, de acordo com o paciente, com o germe possível, né? Resguardo, água e comida. Tem que comer, tem que se alimentar e tem que tomar muita água. Ah, mas e o xarope então? Não, não tem xarope, né? Porque a tosse é um sintoma, mas é uma defesa. O teu pulmão ele tem coisa lá dentro que não deveria estar lá. O pus, a secreção, ele está te defendendo disso, tirando de lá. Então a gente vai dar um xarope que vai cortar essa defesa. É a mesma coisa com a diarreia, né? A gente tem que deixar ir embora. É assim, né? E claro que em momentos assim, né, em exceções, já estando bem tratado, né, contanto que a causa esteja tratada, dá para dar um xaropinho, às vezes antitussígeno, para dar conforto. Porque no início do processo a tosse está ali e você não consegue dormir por causa da tosse, né? Então dá um mas assim, o errado é dar o xarope como tratamento único, né? É que tem uma diversidade de xaropes também, né? Tem xarope que Tem corta a muita tosse, opção. tem o xarope antialérgico que funciona para quê? Para alergia. Ah, Pneumonia não é uma alergia, gripe não é uma alergia, né? aham, E tem os xaropes de corticoide, né? é. E esses aí tem corticoide, né? O corticoide é um anti-inflamatório que baixa a imunidade também, além de aumentar o açúcar no sangue e, no caso específico do idoso, agitação, delírio, né? Uhum. Então, assim, xarope, não. Essa é a resposta, assim. Se tiver bem tratadinho a condição e tu quiser dar uma aliviada no sintoma, né? Aí, claro, né? Não é uma coisa que não vamos usar nunca. O problema é o seguinte, estou com sintomas francos de uma gripe importante ou de uma pneumonia, vou na farmácia pegar um xarope. Isso está muito errado. Vai postergar o diagnóstico e mascarar os sintomas. Muito bem. Às vezes, tu comentou antes, mas é uma conduta às vezes simples e que pode ajudar muito, é a higienização nasal, né? Perfeito, Sorinho perfeito. fisiológico no Isso. nariz, Lava as narinas, o melhor xarope que existe. lavar bem, né? Porque a tosse muitas vezes vai estar vindo da secreção da via aérea. Gotejamento, né, que a gente chama o gotejamento da secreção que sai do nariz e cai lá na garganta. Principal causa de tosse, né? Como é que a gente faz isso? Usando xarope forte para secar? Não. Tentar lavar, né?
Soro fisiológico, a SOA, melhora bastante, de forma natural. Exato. Economiza e Isso, não precisa se preocupar com o açúcar. exatamente, não vai aumentar o açúcar. Ah, mas esse é o tradicional, né, Aham, cara? tem que Não, ser sem às açúcar. vezes até o não diabético, né, doutor, Sim, quer um xarope sem açúcar. sim. Não, não, né, não sai da dieta, porque senão é muito ruim. Tem, assim, só pegando um adendo que coisas melhores e naturais e dos antigos e que funcionam, é o chazinho. Chá com mel, por exemplo, própolis, são antitussígenos naturais, né? Claro que cuidado com o mel, tem açúcar, né? Mas assim, aí não tem corticoide, não tem uma substância que às vezes pode ser tóxica, né? Isso ajuda bastante e ao mesmo tempo está hidratando, Exato. aquecendo a via aérea. Isso funciona. Beber muita água, É, pessoal. Nesse exato. cenário é muito importante. Água, água. Show de bola. Bom, e agora já nos encaminhando para o final, então, acho que vamos ter que falar de um assunto também polêmico, Claro, mas extremamente importante, necessário. que é a vacinação, né? Então, tanto a vacinação do Covid, vamos pelas menos polêmicas Menos primeiro. polêmicas, né? Vamos começar falando da pneumo Sim, e do influenza, né? Da gripe, que o pessoal já faz. a melhor prevenção que existe, o assunto tornou-se polêmico porque o nosso mundo hoje é polêmico, né? Muita rede social, muito debate, muita notícia, né? Muita gente dando Mas opinião, né? nunca foi polêmico, né? Enfim, tornou-se e a gente vive isso fortemente no consultório, no dia a dia. A gente tem que sentar e ouvir, conversar, né? Não adianta brigar, não precisamos disso. Mas as vacinas são a melhor forma de proteção. Isso é científico, é estatístico. Não é eu ou tu que estamos falando isso. É entidades científicas, estudos grandes, né? E a gente não pode ficar pensando que tudo é um complô. Não, não é. Sempre tivemos, né? Então, para os idosos doentes, pneumopatas, cardiopatas, né, trazendo para minha clientela os doentes pulmonares, né, a gente tem algumas vacinas que tem que ser rotineiras, né? Temos então, começando então pelas menos polêmicas, digamos assim, as antipneumocócicas, né, que são as vacinas específicas da pneumonia, porque ela protege contra a principal bactéria causadora de pneumonia, que é o streptococo, né? Nós temos 3 tipos, não vou entrar no mérito das crianças, né? Falando agora dos idosos mesmo. 3 tipos, a gente utiliza 2, né? Complementares. Uma delas tem disponível na rede pública, que é a Pneumo 23, né? E temos na rede privada a Pneumo 13 e agora a 15. Então é um esquema complementar indicado para a população idosa e para os doentes, né? A gente faz geralmente primeiro a 13 ou a 15 agora, e de 6 a 12 meses depois complementa com a 23. Essa é uma proteção importante para as pneumonias, né, causadas por esse germe, essa bactéria, o streptococo, né, que é o mais comum. Ela tem uma boa eficácia. Então não vou mais ter pneumonia? Não. A chance continua, mas muito menos, e inclusive a resposta vai ser melhor. Então essa, né, já é Tem uma coisa que eu consensual. acho que vale a pena falar, pessoal, é que às vezes você vai lá na UBS e o pessoal não oferece a pneumocócica. Não lembra? Não, Não lembra, não sabe, porque não tá necessariamente. Tá no calendário vacinal, mas assim, não, não, não tá, tem, não é tem não que tem a dar. campanha. Não tem a A campanha. campanha. Chegou o Então, mês de abril, né? a Não tem. pneumocócica, às vezes, eu até vejo, tá com as vacinas em dia, o paciente, tá, mas cadê a carteirinha? Ah, vamos olhar. Porque eles não oferecem. Então, ouvindo esse podcast, você já sabe que pode procurar, pode fazer a 13 e a 15 no setor privado, mas se não tiver condições, eventualmente, de comprar essa vacina, fazer a 23 no setor público. Pelo menos a E 23. se você for um doente crônico, né, tem doenças crônicas ou um idoso frágil, você vai poder tomar a vacina lá na UBS. Exatamente. Essa é importantíssima, né? E aí nós temos outras que estão surgindo e entrando com benefício, mas falando agora mais aquelas que estão no serviço público, né? Que são a influenza, que é a vacina específica contra o vírus influenza, alguns subtipos, né? Produzida anualmente, todo ano tem a campanha então, e ela muda de acordo com aqueles vírus que mais circularam, né? Estão circulando. Essa tem que ser anual, realmente, né? Porque ela protege, ela não é 100%, e ela no ano que vem ela já perdeu a sua eficácia, né? Então todo ano a gente tem que fazer, o idoso tem que fazer e o doente crônico tem que fazer. Da influenza tem também no serviço público a trivalente, né, que protege contra 3 subtipos, mas temos no setor privado também a quadrivalente, né,
protege contra 4 subtipos, e temos inclusive no setor privado também a de alta dosagem, né? Que ela é a mesma da quadrivalente, só que com uma carga maior. Então, para o idoso frágil, tem essa possibilidade também. Mas no serviço público, a campanha, que inclusive esse ano vai ser antecipada, né, porque, por causa da circulação, né, que está alta, vai começar, se eu não me engano, agora dia 25 de março, já a campanha da gripe, né? E a vacina da Covid. Como eu falei, a Covid ela veio, ela chegou, ela não vai embora, passamos pela pandemia, graças e muito à vacinação, né? Quem viveu sabe disso, né? Percebeu, olhou, isso foi visual na Foi nossa visual. vida, né? Isso não tem como negar, isso, possível negar. gente, desculpa, isso não está no WhatsApp, isso é vida real. Quem estava ali dentro, aqui no nosso caso, Joaçaba, Santa Catarina, vivendo tu ainda não Eu tinha estava em Porto Alegre. Porto Alegre, viveu em Porto Alegre, né? A gente viu que do momento que iniciou, foi o início do fim. A gente começou primeiro nos idosos, 90 anos, 80, e a gente, Você não via mais e a gente os... observava não virem mais. Assim, É. era uma coisa espetacular. E acabou a pandemia. Então, só que não acabou o vírus. O vírus ele existe, ele continua circulando. Ah, mas meu Deus, o Covid voltou. Não, eu sempre digo assim, não voltou, ele está aqui o tempo todo. Só que agora está circulando mais, porque está chegando o inverno, né? Vacinação da Covid. Sempre mantê-la em dia também, né? Ela é um pouquinho diferente, ela não tem uma campanha, né? Porque ela ainda não entrou de fato, assim, ainda está se mudando, cria-se vacinas, né? Estuda-se outras vacinas, né? Mas sempre tentar manter o esquema em dia, né? E aí poderíamos falar até de outras, né? Que eu acho que entra até mais na geriatria, mas que tem muita influência também nas doenças pulmonares, né? Protegem, não tão específico para gripes e pneumonias, mas uma em especial agora que eu posso dizer, não de serviço público, mas que vai adentrar o mercado, então para aquela população que tem condições, a do vírus sincicial respiratório, que também é um vírus muito importante, o causador clássico dos resfriados comuns, muito problema nas crianças, mas que tem potencial de levar a pneumonia no idoso. Vai entrar no mercado também esse ano, privado, né? Mais uma proteção indicada. Mais uma com proteção, certeza. né? E aí poderíamos falar de zoster, coqueluche. Exato, Temos todas elas. vacinas, todas elas são Mas indicadas. vamos deixar as outras para um outro episódio. Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria comentar contigo, quero saber se acontece, porque no meu consultório acontece muito. Vacina para Covid. O paciente chega, doutor, já fiz 3 doses, não faço mais. Não faço mais, já fiz 3 doses, já fiz 3 e já tô bem e não quero, e agora não vou mais fazer. Acontece muito, né? Acontece muito. E eu acho que tem até um contexto histórico, né? Especialmente quem fez 1, 2 ou 3 doses, a terceira dose foi na pandemia ainda. Então tinha muito medo. Todo mundo estava aceitando muito a vacina. A gente queria muito a vacina. E aí depois a pandemia acabou indo embora. Então a gente esqueceu, passou. E aí ficou só as notícias e as especulações, muitas absurdas, assim, não dá. Eu sempre tento sentar e conversar, e não é que eu também fecho os meus olhos, eu tento entender todo o contexto, óbvio. Mas aí, tipo assim, acabou. Então agora eu já fiquei com aquelas 3, não vou fazer mais, né? Isso pode ser válido para alguns? Pode, né? Porque a gente tem os jovens saudáveis. Exatamente. Né? A gente nunca fica batendo 25 anos sem comorbidades, não fuma, né? Tu tem que fazer todas as vacinas? Não, né? Talvez a tua imunidade natural já dê conta, né? Mas, assim, o que eu sempre digo, daí eu sento assim, se eu tenho alguém que eu deva dizer assim, ó, tu precisa, deixa de lado essas notícias aí, esquece, né? É o idoso frágil. Os pacientes com comorbidades, doenças pulmonares, DPOC, né, ou enfisema, asma, esses precisam estar em dia, porque se vai ter Covid grave, influenza grave, que vai culminar numa pneumonia, que vai internar e vai dar problema, e talvez até o pior dos problemas, que seja o óbito, né? Essa é a população, né? Hoje é raro, muito graças às vacinas, né? Mas se tem uma... E a gente vê, né? A pandemia acabou, mas os casos estão ali no hospital, né? A gente trabalha todo dia, e quando tem casos é nessa população, né? Sim, não é mais no jovem. Por mais que a gente não vai entrar aqui na discussão de complicações, vacina, se tem, se faz miocardite, se não Sim. faz. Agora, se você tá dentro do grupo que tem muito mais chance de morrer da pneumonia por Covid do que de uma possível complicação da vacina, você tem que fazer, Exato. né? Então, e muitos pacientes vão ter que fazer por causa disso, né? É que nem tu falou, tem até pacientes, 60 anos,
não tem grandes comorbidades, tá lá batendo o pé, talvez com esse eu nem perca tempo para Isso. insistir e convencer ele a fazer. Agora o meu paciente frágil tem que fazer. Porque é assim, é o que eu sempre tento dizer, todo medicamento tem riscos, né? Sim. Por que a gente aceita tão bem um antibiótico que pode provocar hepatotoxicidade, problema no fígado, pode levar a complicações que às vezes a gente nem conhece e tá lá na bula, né? Por que a gente aceita tão bem uma dipirona que pode causar problema? Por quê? Por polêmicas, por acesso excessivo à informação e nem toda a informação é verdadeira, né? Mas é isso, a gente contextualiza, não vai bater pé também, né? Mas a gente vai recomendar e a gente tem que recomendar aqui então hoje fortemente que o tema central desse podcast exige vacina. Que Exato. são os idosos. Exato. Exige Os vacina. idosos e a Covid ou influenza, Isso, né? é. E então acho que isso muito legal. Eu até ia comentar, né? O ano passado eu peguei H1N1, né? Influenza, né? Uhum. Cara, punk, poxa, Ruim. foi tenso. Ruim. E eu não tinha feito a vacina, deveria até ter feito, porque era Sim. profissional de saúde, não tinha feito. E olha, nunca tive tanta febre, foi É uma gripe impressionante. ruim, né? A Covid, Então, a se eu- influenza, Isso imagina então no nos meus idoso. vozinhos, Tá? cara, sem condições, cara. Sim. Eles iam ter um treco, ou talvez iam ter um Exatamente. treco mesmo, literalmente, né? E a gente não pode, é como eu falei, doenças autolimitadas, o principal tratamento é o nosso organismo, mas a gente não pode deixar só na mão do nosso organismo, Acho né? que e assim, a vacina, vale a pena comentar, pessoal, o Covid, ele tá aí, que nem você falou várias Tá vezes, aí, né? tá Então a aí. vacina, ela Subindo os vai casos estar agora aí. nessa semana, inclusive. Ela vai estar aí, provavelmente, talvez vire campanha, como tu falou, anualmente, Isso, mas a vacina provável. vai estar aí, precisa ser feita especialmente para aqueles que Sim. precisam. É. Show de bola, Carlos. Acho que foi muito Maravilha. legal. Super É, rápido, hein? Passou Super, e rápido, o olha só. pessoal vai curtir bastante. Acho Que que vai legal. ser bem válido aí para todo mundo que escutar. Então a gente agradece, muito obrigado e deixa suas redes aí. Agora tem rede nova, né? Então começou um projeto do Instagram, então Inspiração, né? A gente já se inspira, né? já passa De aí pro fato. pessoal. Não, agora eu tenho um Instagram profissional, né? Que até inspirado para gerar conteúdo de Tá dia a bem dia, legal, viu? sabe? Tá bem legal. Eu não queria mais fazer aquela coisa marqueteira profissional, tá? Deixa aqui até deixar o abraço, então, a Georgina, nossa aluna, né? Ela que me ajuda na parte gráfica, assim, porque eu não consigo, né? E ela é uma aluna querida da medicina aí, tá me ajudando, mas assim, eu sempre deixei claro assim, olha, eu quero aquele conteúdo que veio na minha cabeça, eu vou escrever ali e já soltar no story. E eu percebo todo dia que é esse que mais fica popular, né? Então é o Instagram, @semassucato.pneumologista. Segue lá para compartilhar, Muito né? legal. E Eu solto informações assim, tipo mais para a população entender, claras, né? tá bem legal os conteúdos seus lá. E uma coisa que é interessante, até o próprio podcast, a gente usa como informação, né? Tem Sim. coisas às vezes que a gente não consegue falar no consultório. Claro. Esses dias nós estava aqui gravando o podcast da menopausa. E aí eu atendi uma paciente na semana seguinte e falei, podcast, escuta lá. Aham. Então ajuda muito, porque Aqui tanta tem informação. uma hora de informação, Exato, um exato, que às bate-papo vezes de lá quem você não vive consegue transmitir. isso, né? Então, assim, eu acho sensacional, como eu falei lá no início, realmente é inspirador. Vocês trabalham muito bem, assim, informação em todos os lados. Eu tô só no Instagram, quietinho e demorei, inclusive, né? Mas isso é muito importante, porque você tá todo dia ali recebendo informação válida que talvez vá ligar um alerta que tu estava precisando, né? Para buscar um certo socorro. Então, assim, é válido. Show de Vamos aí. bola. Então sigam o Carlos, pessoal, e sigam nossas contas lá no Instagram, @Geriatria com Miola, no YouTube Geriatria com Miola e no TikTok Geriatria com Miola. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!